Uma garota chamada Ova está se maquiando no espelho com seu vestido de noiva. De repente, ao ouvir a notícia na TV, ela para de se maquiar. Ela escuta que a pena de morte finalmente será removida da Constituição turca e que a última vez que houve uma execução foi no ano de 1984. Ao ouvir aquilo, Ova abre a gaveta da penteadeira, pega uma caixa de cigarros metálica e fica olhando. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Neste vídeo, vamos recapitular um filme de drama chamado Milagre na Cela 7, de 2019. Então, partiu o recap! Na próxima cena, o ano é 1983 e Ova ainda é criança. Ela é elogiada pela professora Mine pelo excelente trabalho que fez. Depois da escola, ela corre para seu pai, chamado Memo. Ele é autista e se comporta como uma criança pequena. Os colegas de Ova dão risada dele, mas a professora Mine os chama a atenção. Na volta para casa, Ova vê uma mochila no interior de uma loja. Ela pede ao pai para comprá-la, mas quando Memo conta o dinheiro que tem, ele percebe que não é o bastante e promete à sua filha que vai comprar mais tarde. Enquanto Memo cuida das ovelhas, Ova pergunta à sua avó, chamada Nene, por que seu pai é diferente dos outros. Então, ela responde que ele tem a mente de uma criança e que Ova deve tomar cuidado com as pessoas que zombam dele. No outro dia, Nene e Memo preparam uma cesta de maçãs do amor para vender durante o desfile que acontecerá. Nene lembra da mochila e diz para Memo que o objetivo principal é vender o máximo de maçãs para comprar a mochila de Ova. Mais tarde, Ova e Memo se posicionam com as maçãs no local onde acontecerá o desfile. Enquanto isso, os oficiais do exército se cumprimentam e um pelotão marcha para o local. Um dos militares sai do pelotão e finge amarrar o cadarço, e quando a tropa avança, ele corre para as montanhas. O desfile logo começa e Ova também participa. Memo começa a vender as maçãs do amor e consegue dinheiro suficiente para comprar a mochila de Ova. Então, depois que o desfile acaba, eles correm até a loja para comprar a mochila e, infelizmente, a mochila já havia sido vendida para a filha de um general, chamada Seija. A mochila era a última da loja e Memo implora ao general Aiden para dar a mochila para sua filha, mas leva um tapa quando tenta puxar a mochila de Seija. Mais tarde, Aiden está em um piquenique com sua família e alguns amigos, perto de um lago, onde Memo está cuidando de suas ovelhas. Seija, que está usando a tal mochila, aparece na sua frente e diz para segui-la. Então, ela vai até as pedras na margem do rio. Seija sobe em uma grande pedra, então Memo, percebendo o perigo, tenta impedi-la. Infelizmente, ela escorrega e antes de cair no rio, bate a cabeça em uma das pedras. Então Memo pula no rio para salvá-la. No piquenique, a mãe de Seija percebe que ela desapareceu e pergunta às outras crianças se elas a viram. Então as crianças dizem que viram ela brincando com Memo. Aiden também escuta e decide procurar sua filha. Enquanto isso, Memo consegue trazer Seija para fora da água, mas infelizmente ela já está morta. Aiden e seus soldados chegam e imediatamente prendem Memo, imaginando que ele tinha matado Seija. Em seguida, Memo é levado à delegacia e espancado até confessar o crime. Aiden também se encontra sozinho com ele e o espanca ainda mais. Sua mãe Nene e sua filha Ova chegam do lado de fora da delegacia, onde são informados de que Memo foi preso por matar Seija. Nene vai até os policiais e tenta convencê-los de que Memo não seria capaz de matar ninguém, mas todos ignoram ela. Elas esperam a noite inteira do lado de fora da delegacia, na esperança que os policiais deixem Memo sair. Na manhã seguinte, Ova tenta entrar na delegacia para ver seu pai, mas é impedida pelos guardas. No mesmo momento, Memo é colocado dentro de uma viatura e é levado para outro local. No caminho, ele vê Ova e diz a ela que o monstro caolho viu tudo. Então, ela explica para sua avó que o monstro caolho é um forte abandonado, perto do rio, e que ela tem certeza que seu pai está tentando lhe dizer algo. Imediatamente, ela corre em direção ao forte e, ao mesmo tempo, Memo é levado para a prisão. O oficial Farrokh, que trouxe Memo, diz ao diretor da prisão para ser muito rigoroso com ele. Na cena seguinte, Ova chega ao forte e encontra o soldado Esker, que fugira do desfile. Então, ela pergunta se ele viu o acidente que aconteceu com o pai dela no rio. Esker responde que viu tudo. Ele também diz que o pai dela é inocente, pois tentou salvar a menina. Ova fica feliz
feliz ao ouvir isso e pede se ele pode dizer isso à sua avó. E depois que ele concorda, ela vai embora. Em outro lugar, Memo é levado para uma cela, onde é confrontado pelos outros detentos. Ascoroslu, um dos detentos, pergunta ao guarda qual o crime de Memo. O diretor disse para os guardas manterem sigilo, mas ele acaba contando para Ascoroslu o crime de Memo. Depois disso, após Memo preparar sua cama, Ascoroslu fala com seus companheiros de cela sobre o crime de Memo. Eles são tomados pela raiva e espancam o pobre homem sem dó. Enquanto isso, Ova leva sua avó para o forte, mas fica decepcionada, pois Esker não está mais lá. Depois de ver o estado crítico de Memo, Neil propõe transferi-lo para outra prisão, mas Aiden se recusa. Ele diz que quer vê-lo enforcado pelo crime que cometeu e ordena aos detentos da cela de Memo que não o toquem mais. Na cela de Memo, Ascoroslu é o líder, e ele admira muito Yusuf, que costuma ficar olhando para uma mancha estranha na parede. Hafiz é outro detento, que prega a palavra de Deus e dá lições de vida para os outros. E Selim é o prisioneiro que não se importa com nada. 10 dias se passaram e Ova ainda volta ao esconderijo do soldado, na esperança que ele volte ao forte para contar a todos sobre a verdade. Sua professora vai até lá e pergunta por que ela não está indo à escola. E depois de saber do pai dela, a professora promete conhecer e ajudar seu pai, se ela frequentar a escola regularmente. No tribunal, Memo é considerado culpado e é condenado à pena de morte. Todos ficam arrasados ao ouvir aquilo, até os guardas da prisão. Mais tarde, Mine leva Ova e sua avó para ver Memo, mas os guardas da prisão, seguindo as ordens de Aiden, os proíbem. Felizmente, Neil conversa com Mine e, depois de saber que Memo tem uma filha e uma mãe, ele decide ajudá-los. De repente, eles não conseguem encontrar Ova. Ela está caminhando ao redor das paredes da prisão, chamando por seu pai. Memo, então, ouve a voz de sua filha e corre para o pátio. Então, Ova diz a ele que o monstro caolho viu tudo. Ele comemora e fica muito feliz. Porém, os guardas logo chegam e começam a afastar os dois da parede. No lado de dentro, os companheiros de cela de Memo percebem seu comportamento inocente e a maneira como ele ama sua filha, e chegam à conclusão de que ele é inocente. Eles pedem a Memo para conhecer sua filha antes de sua pena de morte. Depois disso, os prisioneiros começam a tratar bem Memo e aceitam ele como um membro do grupo. Durante a noite, Ascoroslu é atacado por outro prisioneiro segurando uma faca e Memo o salva. Isso deixa Ascoroslu surpreso e muito agradecido. Então, ele decide retribuir o favor, trazendo a filha de Memo para dentro da prisão para fazer uma surpresa a ele. No dia seguinte, Ascoroslu conversa com seu contato de fora da prisão e pede que ele leve uma garotinha. Momentos depois, o contato traz Ova e a esposa de Ascoroslu e deixa Ova perto de uma porta, enquanto Ascoroslu explica para sua esposa ciumenta que Ova não é sua filha, mas sim filha de Memo. Ova é puxada para dentro da porta e depois levada para a cela de Memo em um carrinho. Ao chegar na cela, ela sai lentamente do carrinho e cumprimenta seu pai. Memo fica assustado e não consegue acreditar que Ova está realmente ali dentro, na sua frente. Então, eles se abraçam e Ova conta a ele sobre o soldado que ela conheceu no forte. Enquanto isso, Nene está procurando por Ova por toda a casa e, infelizmente, acaba tendo um ataque cardíaco e morre. Ascoroslu chega depois na cela e fica sabendo sobre a testemunha que pode provar a inocência de Memo. Ele elogia Ova, dizendo que ela é muito esperta, mas que seu tempo acabou e ela deve voltar para casa agora. Porém, Ova e Memo não querem se separar. Então, Ascoroslu diz que Memo está doente e precisa descansar. Ele promete que ele vai para casa assim que melhorar. Depois disso, Ova pergunta a todos sobre suas doenças e cada um dos detentos conta sobre o crime que cometeu, só que representando-o como uma doença. Então, Ova vai até Yusuf e, ao vê-lo olhando para a mancha na parede, diz que a mancha parece uma árvore. Yusuf fica espantado ao ouvir isso. Ele diz que ela é a primeira a descobrir suas visões na parede. Na verdade, ele matou a própria filha e a enterrou debaixo de uma grande árvore. Enquanto eles conversam com Ova, Neil fica sabendo que uma garotinha se infiltrou e vai até lá. Todos tentam escondê-la, mas Memo, com sua inocência, revela que ela está embaixo da cama. Então, Neil, que estava fulo da vida, grita com os detentos e diz que eles serão punidos por quebrarem as regras da prisão. Quando ele vai sair da cela, Ascoroslu o segura e pede a ele para ajudar Memo a provar
sua inocência. Ele também conta sobre Esker e pede que o encontre para salvar a vida de Memo. Ascor Oslu também diz que ele não pode confiar em ninguém e que acredita que ele defende a verdade. Na cena seguinte, Neil pede para Ova levá-lo até o forte. Lá, Ova encontra sua professora, que diz a ela que sua avó morreu. Então, ela chora e abraça Mine. Enquanto isso, Neil fala com os moradores locais e pergunta sobre o forte. Depois de investigar um pouco, ele encontra um rifle atrás de uma das pedras e deduz que Ova está falando a verdade. Então, Neil pede ajuda para Farrokh, um dos oficiais do exército, porém, ele se recusa a ajudá-lo, pois o crime está relacionado com o general Aiden, e ele não quer se complicar. Apesar disso, Neil está determinado a encontrar o soldado fugitivo e perguntá-lo sobre a inocência de Memo. Na cena seguinte, os detentos recebem visita de seus familiares e admitem que depois de muito tempo sem sentimento, Memo os fez perceber a importância da família. Enquanto isso, Mine conversa com Neil e fica sabendo que a prisão já recebeu ordens para preparar a execução de Memo. Ova está conversando com seu pai dentro da prisão, então ele chora após ouvir ela contar sobre a morte de Nene. Depois de finalmente encontrarem Esker, eles o levam para a prisão e ele conta tudo para Farrokh, que rapidamente avisa Neil. Infelizmente, um dos guardas vai até Aiden e o informa sobre a testemunha. Aiden, então, ordena que os guardas tragam a testemunha até ele, e quando Esker começa a contar tudo sobre o acidente, Aiden atira nele e o mata instantaneamente. E quando Neil e os outros aparecem, Aiden diz a ele que Esker tentou escapar de novo, então teve que atirar nele. No outro dia, Ova é levada para a prisão para se encontrar com Memo, mas ela não sabe que será a última vez que estará com seu pai. Memo tenta se controlar, mas depois de algum tempo ele acaba falando que não quer morrer e deixar sua filha sozinha. Então, Memo é separado de sua filha e levado para sua cela. À noite, ao chegar a hora da execução de Memo, ele se despede de seus companheiros de cela e é levado para fora onde a forca foi montada. Neil e os outros oficiais da prisão estão arrasados e impotentes, pois não podem fazer nada além de assistir Memo sendo executado. No dia seguinte, Farrokh e Neil vêm visitar Ova e entregam a ela uma caixa de cigarro de metal. Nesse momento, Neil conta para Ova sobre um plano que ele e os outros detentos fizeram alguns dias antes para salvar o pai dela. Então, a cena volta para um momento em que Yusuf diz que viu sua filha em um sonho e quer ser enforcado no lugar de Memo para salvá-lo. Ascor Oslu avisa Neil sobre o plano e juntos eles definem as estratégias para trocar Memo por Yusuf. Então, nesse momento, Yusuf cumprimenta seus parceiros de cela e deixa a caixa de cigarros de metal antes de ser levado para a execução. Na próxima cena, Ova se reencontra com seu pai e ambos ficam muito felizes. Neil e Farrokh também ajudam Ova e Memo a irem embora do país em um barco. E o filme termina com Ova, já mulher, olhando para a caixa de cigarros e agradecendo o sacrifício feito por Yusuf. E é isso aí, galerinha. Se você já assistiu esse filme, deixe seu comentário sobre o que achou. E não esqueça, deixe seu like e inscreva-se para ajudar o canal. Pessoal, muito obrigado por assistir. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fui!